a maior arena de sobrevivência da África. Mandíbulas que encerram vidas em questão de segundos. Inesperado, mas parte do plano mestre do crocodilo. Nas savanas, sombras furtivas aguardam o momento perfeito para atacar. Não há espaço para fraqueza. Venha explorar os segredos dos caçadores mais ferozes da África. O berço dos caçadores mais temidos da África. Um retrato perfeito do equilíbrio entre força e adversidade. Localizado no sudoeste do Quênia, o Masai Mara é uma combinação espetacular de extensas savanas sem fim e o sinuoso e perigoso rio Mara. Com um dos ecossistemas mais diversificados do mundo, o Masai Mara abriga mais de 90 espécies de mamíferos e 570 espécies de aves, cuidadosamente pintados pelas mãos divinas. Todos os anos, milhões de gnus, zebras e gazelas, Thompson, atravessam o Masai Mara, protagonizando a Grande Migração, uma das mais impressionantes maravilhas naturais do mundo. Esses rebanhos não apenas trazem vida à região, mas também servem como uma fonte abundante de alimento, desencadeando caçadas dramáticas pelos predadores. Ao mesmo tempo, fonte de vida e armadilha mortal. O rio Mara molda a sobrevivência em todo o Masai Mara. A principal artéria da região, o rio Mara, serpenteia pelas savanas, fornecendo água para todas as formas de vida. Essa água refrescante é uma parada obrigatória na longa jornada migratória de centenas de quilômetros dos animais. É neste rio que vida e morte se entrelaçam de forma mais intensa do que em qualquer outro lugar da Terra. Os rebanhos dependem do rio para sobreviver, mas também enfrentam perigos imprevisíveis. Os crocodilos do Nilo, predadores ancestrais, esperam pacientemente por horas sob a superfície da água. Eles tomam sol para regular a temperatura do corpo e aproveitam as fortes correntezas para atacar presas azaradas. Esses gigantes costumam se concentrar nas margens do rio Mara, pois precisam de grandes quantidades de água diariamente. Este é o coração pulsante do Masai Mara, uma arena implacável da natureza selvagem. Não são notórios, mas os hipopótamos são os governantes silenciosos do rio Mara. Eles guardam o equilíbrio de todo o ecossistema local. Se você já está acostumado com hipopótamos de outras regiões, agora é hora de descobrir o que os torna únicos no rio Mara. Com um peso médio entre 1.500 e 3.000 quilos, o hipopótamo é um dos maiores animais da África. Não é por acaso que os hipopótamos passam mais de 16 horas por dia submersos na água. Apesar de serem animais terrestres,
sua pele não suporta o sol escaldante. E eles vivem em uma das regiões mais quentes do planeta. A espessa camada de pele dos hipopótamos pode rachar se exposta ao sol por muito tempo. As savanas queimariam sua pele, mesmo com sua capacidade de secretar uma substância avermelhada, que funciona como um protetor solar natural. Por isso, eles precisam mergulhar na água com frequência. E há algo interessante nisso. Hipopótamos não nadam da forma que imaginamos, nem realmente mergulham. A verdade é que eles se movimentam na água caminhando ou saltando no fundo dos rios ou lagos. Graças aos seus ossos pesados e ao excelente controle da respiração, eles conseguem submergir facilmente. Enquanto estão debaixo d'água, impulsionam-se usando as patas, como se estivessem andando na água em vez de nadar. Hipopótamos conseguem prender a respiração por cerca de 5 minutos, sem precisar subir à superfície. Seus olhos, ouvidos e narinas estão estrategicamente posicionados no topo da cabeça, permitindo que observem o ambiente e respirem facilmente, mesmo quase completamente submersos. Mas o mais fascinante é o papel de agricultores silenciosos que os hipopótamos desempenham no rio Mara. Todos os dias, um único hipopótamo pode liberar até 25 quilos de fezes na água. À primeira vista, isso pode parecer insignificante, mas esses dejetos são uma fonte vital de nutrientes que alimentam o crescimento das plantas aquáticas. Isso estimula a reprodução de peixes, que servem de alimento para aves como garças e ibis, e até mesmo para outros predadores. De forma indireta, a presença dos hipopótamos é a base que sustenta a vida em todo o ecossistema do rio. Embora compartilhem o mesmo habitat, hipopótamos e crocodilos mantêm uma relação peculiar. Eles não competem diretamente, mas sempre estão atentos um ao outro. Um crocodilo, por mais poderoso que seja, raramente ousa atacar um hipopótamo adulto. A razão é simples. Com uma mordida que pode exercer até 1.800 psi de força, um hipopótamo é capaz de esmagar facilmente seu inimigo. No entanto, crocodilos continuam sendo uma ameaça significativa para os filhotes de hipopótamos, especialmente aqueles que se afastam do grupo ou que são pegos de surpresa pela ausência de proteção dos adultos. Por outro lado, hipopótamos adultos às vezes mostram sua dominância, ameaçando crocodilos para proteger seu território ou suas crias. Não é raro ver um grupo de hipopótamos expulsando crocodilos das margens do rio Mara. Além de serem discretos, os hipopótamos também são verdadeiros engenheiros do fluxo. Ao se deslocarem, eles abrem novos caminhos na água, ajudando a prevenir o assoreamento e garantindo que o fluxo do rio permaneça constante. Isso é especialmente crucial na estação seca, quando a água se torna o recurso mais valioso tanto para os herbívoros quanto para os predadores. Os hipopótamos podem não ser os caçadores mais ferozes, mas, sem dúvida, são um pilar indispensável do rio Mara. Sob o intenso sol da África, a maior parte do Masai Mara é coberta por gramíneas curtas. Esta é a planície nutridora das grandes migrações. Espalhadas pelas savanas estão as acácias espinhosas, uma fonte valiosa de alimento durante a estação seca.
Girafas e elefantes frequentemente procuram essas árvores para se alimentar de folhas jovens, cascas e, ocasionalmente, da seiva. Curiosamente, as acácias espinhosas também oferecem sombra, protegendo pequenos animais e ajudando a manter a umidade do solo sob sua copa. Isso é especialmente crucial nos meses secos, quando a precipitação média no Masai Mara é de apenas 500 a 700 milímetros por ano, significativamente menor do que em seu vizinho Serengeti, na Tanzânia. Embora Masai Mara e Serengeti sejam territórios adjacentes, o Serengeti, por ser mais extenso, sofre impactos mais severos de estações secas prolongadas, resultando em um esgotamento mais rápido das pastagens. Por outro lado, graças a uma chuva mais regular e a tempestades curtas e intercaladas, as savanas do Masai Mara têm uma capacidade de regeneração mais rápida, criando condições ideais para a sobrevivência da fauna local. Atravessando as savanas e o perigoso rio Mara, chegamos ao coração do Masai Mara. Os Big Five, os caçadores mais temidos, exibem seus instintos de domínio. Todos os membros dos Big Five, leões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes, podem ser encontrados aqui durante todo o ano. Liderando esse grupo está o rei da savana, o leão. Nenhum animal possui o poder e a autoridade do leão. É ele o soberano absoluto da vida selvagem no Masai Mara. Com um rugido que pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância, o leão faz toda a savana estremecer com sua presença. Mas mesmo o rei das planícies precisa lutar constantemente para manter sua posição no impiedoso ciclo da cadeia alimentar. O leão é o único grande felino que vive em grupos. Uma alcateia típica no Masai Mara é composta por 10 a 15 indivíduos, embora algumas possam chegar a 30 membros. Apesar de os machos impressionarem com sua juba volumosa e aparência majestosa, as fêmeas são as verdadeiras guerreiras. Cerca de 90% das caçadas do grupo são realizadas pelas leoas. Uma leoa adulta pode pesar até 150 quilos. Elas utilizam táticas de emboscada, aproveitando a altura da grama da savana para se esconder, antes de cercar e capturar a presa. Com um ataque poderoso, elas conseguem gerar uma mordida de até 650 psi, força suficiente para derrubar um gnu de 250 quilos com um único golpe. No entanto, mesmo em vantagem, as caçadas raramente são garantidas e podem ser perigosas. O guardião imponente é o leão macho. Pesando entre 180 e 250 quilos, um leão macho pode proteger um território de até 260 quilômetros, demarcando seus limites com rugidos e marcas de odor. Ele frequentemente enfrenta ataques de invasores ousados, hienas e até mesmo jovens leões machos, determinados a tomar o controle do grupo. Cerca de 80% das caçadas dos leões ocorrem à noite, quando a luz da lua é obscurecida pelas nuvens das savanas, oferecendo-lhes vantagem de camuflagem. A alcateia geralmente mira grandes alvos, como gnus, zebras e, especialmente, búfalos. Mas o sucesso não é tão alto quanto muitos imaginam. A taxa média de êxito é de apenas 30% e é ainda menor contra presas poderosas como os búfalos, que pesam até 4 vezes mais que os próprios leões.
Todos os anos, o reinado dos leões no Masai Mara é desafiado por um adversário formidável vindo das colinas: os búfalos gigantes e combativos. No entanto, sob as condições climáticas extremas, os recursos hídricos que os sustentam acabam por enfraquecê-los. E então, o equilíbrio de poder muda novamente. O jantar foi planejado. Os leões sabem exatamente o que fazer. Não são gananciosos. Apenas um bezerro de búfalo é suficiente. Mas essa não é uma presa comum. É um oponente que até mesmo os predadores mais orgulhosos hesitam em enfrentar. Cada membro da alcateia tem um papel na caçada arriscada. Mas apenas um está disposto a arriscar a vida: a leoa líder, que sempre carrega o maior fardo. Como de costume, ela lidera o ataque, sem hesitação. Mas até mesmo a líder mais corajosa precisa de aliados. Um macho envelhecido, em quem ela já confiou plenamente, avança. Não é perfeito, mas é a melhor esperança que ela tem. O búfalo reage com força devastadora, utilizando sua maior arma. Um golpe poderoso com seus chifres lança um dos leões pelo ar. Os caçadores recuam momentaneamente. Um erro a mais pode transformar o banquete em desastre. Apenas cerca de 20% das tentativas de caçada a búfalos pelos leões são bem-sucedidas, e em mais de 50% desses confrontos, pelo menos um leão sai ferido. Apesar de sua imponência, o reinado dos leões machos dura apenas 2-3 anos no auge de sua força, período em que conseguem manter seus territórios. Quando derrotados por leões mais jovens, eles geralmente são expulsos da alcateia. Durante seus anos de glória, sua presença reafirma: o Masai Mara é um reino onde somente os mais fortes governam. Embora seja o rei da savana, o leão não é o único predador que torna as planícies africanas extremamente perigosas. Outro caçador, famoso por suas habilidades de escalada e emboscadas a partir das alturas, representa uma ameaça mortal, especialmente em áreas de vegetação densa: o leopardo. Pacientemente, ele espera pela presa nos galhos altos das árvores, escolhendo o momento certo para atacar indivíduos fracos ou filhotes que se afastam do grupo. Sua visão noturna é incrivelmente apurada, 6 vezes melhor que a dos humanos. No Masai Mara, uma leoparda está sempre pronta para caçar, a qualquer hora. Com cerca de 1,5 metros de comprimento e pesando até 90 kg. Sua leveza permite que ela escale com maestria. Ela é uma das poucas leoas que dominou a arte de se esconder nas árvores, aguardando que a presa se aproxime. Com uma velocidade de até 58 km/h, ela consegue alcançar presas menores, como gazelas Thompson, macacos ou lebres. Diferente dos leões ou guepardos, os leopardos caçam sozinhos. Sua taxa de sucesso em caçadas é de cerca de 38%, significativamente maior que a dos leões, graças ao planejamento meticuloso. Com um ataque poderoso, dentes afiados e uma mordida letal, a presa sucumbe em poucos segundos, sufocada pela força da mandíbula, que chega a 500 psi. Eles facilmente derrubam presas maiores que seu próprio tamanho, como antílopes impala. Os leopardos não caçam apenas para comer. Eles caçam para sobreviver em meio aos perigos constantes.
Um macho domina um território vasto, de até 50 quilômetros, enquanto as fêmeas controlam áreas menores, de aproximadamente 20 quilômetros. Arranhões profundos nos troncos das árvores e o odor forte de sua urina são avisos claros e implacáveis para qualquer intruso. Mas, mesmo sendo um mestre da caça, o leopardo não está imune aos perigos. No silêncio das florestas, ameaças espreitam por todos os lados. Filhotes com menos de 2 anos são alvos fáceis para leões e hienas. A dura realidade é que metade dos filhotes nunca chega a ver o 2º ano de vida. Eles são implacavelmente caçados ou morrem de fome nos primeiros meses, cheios de desafios. A selva não é apenas um lar, é um campo de batalha. Esse assassino silencioso não precisa de rugidos estrondosos para afirmar sua posição. Cada passo calculado do leopardo é uma estratégia em ação. No entanto, quando se trata de velocidade absoluta e explosões impressionantes durante a caça, apenas uma espécie supera todas as outras. Fora do seleto grupo dos Big Five, o guepardo, o relâmpago vivo da savana, é o verdadeiro mestre da velocidade fascinante. Eles podem atingir velocidades de até 112 km/h, com uma aceleração de 0 a 96 km/h em apenas 3 segundos, mais rápido do que a maioria dos supercarros esportivos. Para alcançar tal desempenho, o corpo do guepardo é otimizado como uma máquina de velocidade perfeita. Sua coluna vertebral flexível funciona como uma mola, aumentando a amplitude de seus passos para impressionantes 7-8 metros por salto. As pernas longas e as garras não retráteis garantem uma aderência impecável ao solo. A cauda longa age como um leme, mantendo o equilíbrio mesmo em mudanças bruscas de direção, enquanto persegue a presa. Embora seja o animal mais rápido do planeta, sua agilidade vem com uma desvantagem: menor resistência física em comparação a outros predadores. Há limites. Os guepardos só conseguem manter sua velocidade máxima por cerca de 20-30 segundos. Depois disso, precisam parar para recuperar o fôlego, pois sua temperatura corporal pode aumentar rapidamente a níveis perigosos. Diferente da ferocidade do leão ou do silêncio do leopardo, o guepardo é o artista da luz do dia. Eles não utilizam a escuridão como aliada, mas aproveitam as luzes suaves da manhã ou os tons alaranjados do pôr do sol para caçar. Este é o momento perfeito, quando a temperatura ainda é amena e as presas estão distraídas nos campos. Não se deixe enganar pela elegância do guepardo. Sua taxa de sucesso nas caçadas chega a impressionantes 50%, muito superior à dos leões. O segredo não está apenas na velocidade assustadora, mas também na precisão estratégica. Eles não precisam de uma alcateia para coordenar ataques, nem de rugidos ameaçadores. Escolhem suas presas meticulosamente, geralmente os indivíduos mais vulneráveis do grupo, como filhotes de antílope, lebres ou gazelas Thompson. Um estudo de campo no Masai Mara revelou que os guepardos geralmente se aproximam da presa em uma distância de 50-70 metros antes de acelerar para o golpe final.
A caçada costuma terminar em menos de 10 segundos. Um dia de sorte para uma família de guepardos. A tragédia comum entre eles não aconteceu desta vez. Cerca de 10–15% das caçadas bem-sucedidas dos guepardos são roubadas por hienas ou leões. Além disso, apenas 30% dos filhotes de guepardo sobrevivem ao primeiro ano de vida, muitas vezes caçados por predadores naturais ou sucumbindo à fome quando a mãe não consegue capturar alimento suficiente. O próximo gigante é o búfalo africano, um dos animais mais perigosos do grupo Big Five e um símbolo de força no Masai Mara. Eles já fizeram até o rei das savanas recuar. Embora não sejam caçadores, qualquer predador deve pensar 2 vezes antes de escolhê-los como alvo. Pesando até 900 quilos, o búfalo africano representa um desafio real para qualquer predador que se atreva a enfrentá-lo. Seus chifres curvados, especialmente a parte central espessa e resistente chamada boss, são armas fundamentais na autodefesa, permitindo que enfrentem até mesmo predadores poderosos como leões e hienas. Os búfalos nunca se movimentam sozinhos. Eles vivem em grandes manadas, que podem ter até 500 indivíduos, formando uma verdadeira fortaleza viva. Os machos mais fortes lideram o grupo e atuam como escudos, protegendo os demais contra ameaças. Fêmeas e filhotes permanecem cercados pelos membros adultos na parte externa do grupo. Normalmente eles são lentos, mas podem passar de pacíficos a ferozes em um piscar de olhos. Herbívoros por natureza, os búfalos têm a capacidade de eliminar ameaças, mesmo potenciais. Para os búfalos, filhotes de leão são considerados assassinos em potencial. Seus chifres curvados, que podem medir até 1,5 metro, são armas mortais capazes de perfurar a pele grossa dos leões ou até ferir gravemente grandes predadores, como crocodilos. Além de serem uma presa importante para os leões, os búfalos desempenham um papel essencial na manutenção do equilíbrio ecológico no Masai Mara. Ao se deslocarem, eles consomem capim velho, estimulando o crescimento de gramas mais jovens, que se tornam uma fonte de alimento de melhor qualidade para zebras, gazelas e impalas. Esse comportamento ajuda a manter o equilíbrio ecológico e protege as savanas da superpopulação de herbívoros. Os ventos secos da estação árida sopram pelas planícies do Serengeti, severos e implacáveis. Atendendo ao chamado da natureza, os rebanhos de gnus marcham em direção à terra prometida do Masai Mara. As pastagens estão esgotadas, os pequenos riachos secaram e no horizonte enevoado pela poeira, zebras movem-se em busca de sobrevivência. O instinto de preservação os impulsiona em uma jornada de quase 800 quilômetros. Todos os dominantes da savana aguardam ansiosos por esse grande evento migratório para garantir sua própria sobrevivência. Armadilhas estão à espreita. A vida e a morte disputam constantemente seu espaço. Milhões de animais cruzam o rio repleto de perigos, carregando consigo não apenas a esperança de viver, mas também a sustentação dos predadores mais majestosos das planícies. Uma migração que não só representa uma maravilha natural,
mas também define o destino de incontáveis espécies neste ecossistema. Mais de 1,5 milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e gazelas, Thompson são movidos por um desejo primordial e intenso. Masai Mara, pastagens frescas e verdejantes, onde a vida os espera. Uma jornada não feita por escolha, mas pela necessidade de sobreviver. Patas que não param de avançar, olhos fixos no horizonte distante, onde as chuvas renovaram os campos longínquos. Esse desejo, no entanto, não vem sem custo. O caminho para as pastagens é um campo de batalha cheio de perigos. Predadores escondem-se na grama alta, aguardando o momento certo para atacar. E à frente, o rio Mara, com seus crocodilos gigantes à espreita, transforma-se no desafio mais implacável. O rio Mara torna-se uma barreira mortal entre a vida e a morte para os rebanhos de gnus. Correntes fortes o suficiente para arrastar qualquer um que perca o equilíbrio. A natureza ergueu um labirinto mortal para testar esses viajantes. As margens do rio são íngremes, escorregadias e traiçoeiras, repletas de pedras cortantes. Mas o verdadeiro perigo esconde-se sob a água. Na lama, aguardam os crocodilos do Nilo, predadores ancestrais que existem há mais de 200 milhões de anos. Esses caçadores dedicam todo o ano a esperar pelo momento em que os gnus entram no rio. Não há caminho de volta. Atrás deles, as planícies do Serengeti estão exauridas. Estatísticas mostram que, a cada ano, cerca de 6.000 gnus perdem suas vidas ao cruzar o rio Mara. Mas a vida não permite que ninguém pare de avançar. Imprevisível. O crocodilo do Nilo, cuja arma mais mortal é a paciência, combina isso com ataques inesperados e letais. Seus olhos frios e penetrantes emergem da superfície da água. A pele espessa e as escamas duras permitem que ele se misture perfeitamente ao ambiente, tornando-se um predador invisível. Com até 6 metros de comprimento, mais de 500 quilos e uma força de mordida impressionante de 3.700 psi, basta um momento de descuido para que uma zebra adulta seja arrastada para as águas turvas em segundos. Segundo um estudo da Fundação Africana de Conservação da Vida Selvagem de 2024, a taxa de sucesso dos crocodilos do Nilo durante as caóticas travessias dos rios chega a 70%. Este é o momento que o crocodilo silenciosamente aguardou. A superfície da água explode, quebrando a tranquilidade. O crocodilo avança com uma velocidade surpreendente e suas mandíbulas gigantescas se fecham em torno da presa, encerrando sua vida em instantes. Uma vez que morde, ele jamais solta. Bezerros e animais velhos ou enfraquecidos são os primeiros a sucumbir. Com um giro brutal, o famoso death roll, o crocodilo pode quebrar ossos e dilacerar o corpo da presa. Esse movimento mortal pode atingir velocidades de até 3 rotações por segundo, o suficiente para transformar até mesmo grandes presas, como búfalos ou zebras, em pedaços. A vida desaparece em um instante, enquanto a presa é puxada para o fundo sombrio do rio. Ao redor, o terror se espalha. Antílopes em pânico saltam desordenadamente, tentando escapar do alcance do predador. O crocodilo, agora saciado, submerge lentamente nas profundezas do rio, deixando a superfície retornar à sua aparência serena, como se nada tivesse acontecido. Os crocodilos também se concentram em áreas de pântanos,
e oxbows, braços mortos do rio ideais para caçar e reproduzir-se. Nesses locais, os filhotes começam a aprender a arte de ser predadores. Apesar de serem predadores de sangue frio, as mães crocodilos são extremamente protetoras com seus filhotes. Depois de botar os ovos, a mãe vigia o ninho constantemente por cerca de 3 meses. Curiosamente, a temperatura do ninho determina o sexo dos filhotes. Entre 32 e 35 degrees nascem machos, enquanto temperaturas fora dessa faixa resultam em fêmeas. No entanto, apenas cerca de 1 em cada 10 filhotes sobrevive ao primeiro ano de vida. Os poucos sortudos aprendem a caçar observando os crocodilos adultos, continuando o ciclo brutal da sobrevivência no rio Mara. Essa é a dura lei da seleção natural. Durante a migração, não há espaço para lentidão ou fraqueza. Filhotes inexperientes ou indivíduos exaustos, incapazes de lutar contra as águas selvagens, são deixados para trás. No entanto, mesmo sob os olhos dos predadores mais temíveis, o rio Mara é o berço da vida para todos. Na morte, há renascimento. E assim, os passos finais ao cruzar o rio Mara carregam a promessa divina. Eles alcançam o presente milagroso que Deus concedeu a todas as criaturas desta terra selvagem: grama fresca e água cristalina. Os sobreviventes continuam sua jornada, adentrando as planícies do Masai Mara. Mas cruzar o rio Mara não é o fim. Para os que sobreviveram, o Masai Mara não é apenas um paraíso verdejante, mas também uma nova arena. Os caçadores mais habilidosos aguardam, prontos para completar o ciclo implacável da savana. Uma vez no radar de um leão, mesmo que a zebra tenha a habilidade de detectar predadores a até 2,4 km de distância, isso não garante sua fuga. Áreas de grama alta e terrenos irregulares tornam-se campos de batalha tensos. De um lado, leões pacientemente camuflados. Do outro, manadas de animais atentos, movendo-se com cautela a cada passo. A vida e a morte estão sempre separadas por um único suspiro. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em grupos. Essa vida comunitária, no entanto, apresenta um grande desafio. Muitas bocas famintas para alimentar. Uma leoa adulta precisa de cerca de 5,5 kg de carne por dia, mas em uma única refeição pode consumir até 4 vezes essa quantidade. Já os machos maiores podem comer até 45 quilos de carne de uma só vez, suficiente para devastar qualquer presa. Para um grupo típico de leões, uma grande presa pode sustentar a alcateia por alguns dias. Mas em grupos maiores, como este, a caça precisa ser quase diária para garantir a sobrevivência. Essa pressão recai pesadamente sobre as leoas, forçando-as a se esconder, se aproximar silenciosamente e atacar rapidamente. Mesmo assim, o desafio não termina com a aproximação. Elas só conseguem correr em alta velocidade por cerca de 90 metros e precisam de toda a sua força para derrubar uma zebra, um animal que pode pesar o dobro do seu peso. É nesse momento que o trabalho em equipe da alcateia brilha. Enquanto os leões adultos trabalham incansavelmente, os filhotes têm a oportunidade de observar e aprender. Cada caçada bem-sucedida é uma lição valiosa de sobrevivência, moldando-os para se tornarem predadores no futuro. Nos primeiros meses de vida, os filhotes não participam das caçadas. Eles são cuidadosamente protegidos pelas mães, mantidos escondidos dos perigos, até que estejam fortes o suficiente para se unir ao resto do grupo. À medida que crescem, os jovens machos começam a explorar os limites do território do grupo.
Este jovem leão ousou se aventurar sozinho. E seu maior inimigo já entrou na batalha. Este leão está encurralado por um bando inteiro de hienas. O número delas é suficiente para matá-lo. Ele não pode enfrentar todas ao mesmo tempo. Mas, não. Seus aliados ouviram a confusão. Agora, a balança se equilibrou. Sem outra opção, as hienas precisam fugir deste confronto desigual. Mas, aquelas que recuam não desistirão tão facilmente. Na vasta savana do Masai Mara, o vento sussurra pelos campos altos, misturando-se aos rugidos e gritos dos predadores. As hienas raramente escolhem o confronto direto. Mas, quando a oportunidade surge, elas transformam qualquer caçada em um verdadeiro campo de batalha. Esses oportunistas infames estão sempre forçando os leões a ficarem atentos. As hienas não são apenas necrófagas. Ao contrário de sua má reputação, elas são caçadoras incrivelmente inteligentes, organizadas e eficazes. De fato, cerca de 50% do alimento das hienas vem de suas próprias caçadas. Claro, o restante vem de carniça ou de roubos, sendo os leões seus alvos preferidos. Esses ousados predadores frequentemente seguem os leões, esperando o momento certo para atacar e roubar. Com dentes afiados e uma força de mordida de até 1.100 psi, elas conseguem esmagar ossos, digerindo tudo, desde carne até cartilagens, sem deixar rastros. Uma risada sinistra ecoa à distância. É claro que seu objetivo é roubar a presa que o leão está desfrutando. Elas não atacam imediatamente, mas rosnam e provocam incessantemente. Uma hiena audaciosa avança, mirando na carne já dilacerada. O leão ruge e avança. A batalha começa. No final, o bando de hienas consegue uma parte da carcaça. Mas nenhuma delas sai ilesa. Pagaram um preço alto por esta refeição. De acordo com pesquisas, conflitos entre hienas e leões geralmente ocorrem quando o número de hienas é 3 vezes maior que o de leões. Ainda assim, mesmo em maior número, as hienas enfrentam grandes riscos, como hoje. Em algumas ocasiões, isso pode significar o fim para algumas delas. No Masai Mara, a competição entre essas duas espécies não se limita à comida. A natureza implacável força cada espécie a lutar constantemente pela sobrevivência. Quando os rebanhos de gnus, zebras e gazelas se movem, eles não estão apenas em busca de pastagens frescas e água, mas também usam o terreno para se proteger. Os pântanos complexos às margens do rio Mara tornam-se rotas estratégicas. O terreno irregular reduz a velocidade e a agilidade dos predadores, proporcionando uma vantagem crucial. Durante a migração, cada passo sobre terrenos difíceis torna-se parte de uma estratégia de sobrevivência, onde até mesmo a geografia se torna uma aliada na batalha implacável pela vida. Todos os seres estão correndo contra a morte. Os felinos predadores intensificam suas atividades, transformando a região em um verdadeiro ponto de caça. Nesta fase, as taxas de sucesso na caça aumentam significativamente em comparação com outras épocas do ano. Os gnus exaustos após a longa jornada
debilitados pela falta de alimentos, ficam para trás com facilidade, tornando-se presas fáceis para os predadores à espreita. Cada passo pode representar uma troca entre a vida e a morte nas terras áridas e implacáveis. E então o guepardo, o terror dos migrantes, chega à cena. Nas vastas planícies abertas do Masai Mara, onde a velocidade é a arma definitiva, o guepardo aproveita as planícies planas para disparar diretamente em direção ao alvo. As gazelas correm em todas as direções, desorientadas, dificultando a perseguição e fazendo o guepardo perder o ritmo. Um jovem macho, impaciente, decide agir. Mas no momento crucial, ele não dá tudo de si na corrida. Parece que este almoço não faz parte de seus planos hoje. No Masai Mara, oportunidades promissoras como essa não deveriam ser desperdiçadas. E a arena implacável das espécies migratórias recebe mais um assassino furtivo, o leopardo, mestre das emboscadas fatais. Durante a temporada de acasalamento, quando os rebanhos de antílopes migratórios frequentemente se dispersam, o leopardo sabe escolher o momento perfeito para agir. Ele não persegue os mais fortes, mas se concentra nos indivíduos mais fracos, jovens ou separados do grupo, alvos fáceis para uma caçada rápida e eficiente. O Masai Mara, com sua vegetação densa e árvores de copa fechada, é o aliado ideal para o leopardo. Do alto dos galhos ou entre os arbustos espessos, ele se esconde como uma sombra silenciosa. Os machos das manadas de antílopes, distraídos com as disputas por parceiras, esquecem os perigos à espreita. O momento do ataque é responsável por 80% do sucesso da caça. O leopardo aproveita ao máximo esse instante. Um salto das sombras, um golpe certeiro, tudo acontece em um piscar de olhos. Ele avança com uma velocidade avassaladora, derrubando a presa antes que o grupo tenha tempo de reagir. Um desfecho inesperado, mas perfeitamente calculado pelo leopardo. Após as emboscadas fatais do leopardo, o Masai Mara revela um contraste impressionante. A majestade serena e graciosa das girafas nas vastas planícies. Com sua imponente estatura, elas parecem gigantes silenciosos, alheios ao ritmo frenético da savana. No entanto, mesmo essas criaturas altas enfrentam momentos de perigo extremo. As girafas geralmente se movem em pequenos grupos, compostos por machos adultos, fêmeas e filhotes. Embora sua altura as permita avistar predadores a longa distância, reduzindo o risco de ataques surpresa, o ato de beber água é um desafio considerável. Para alcançar a superfície da água, uma girafa precisa afastar as patas dianteiras e inclinar profundamente o pescoço, uma posição extremamente vulnerável. Esse momento é ideal para predadores como crocodilos, que se escondem sob a água, esperando a menor oportunidade. Nesse instante, que dura apenas alguns segundos, a linha entre vida e morte se torna perigosamente tênue. Os reis da savana não ignoram nenhuma presa que entre em seu campo de visão. O coice de uma girafa pode gerar uma força de até 2.000 newtons, suficiente para esmagar o crânio de um leão adulto. Mesmo assim, desistir nunca foi uma tática dos leões. Mas as girafas não são apenas alvos. Elas também são guerreiras em lutas por parceiros e pela defesa de território. Esses confrontos, conhecidos como necking,
ocorrem quando dois machos se enfrentam, usando seus pescoços e cabeças como martelos gigantes para golpear o oponente. Um movimento de pescoço poderoso pode gerar um impacto suficiente para atordoar ou até derrubar o adversário. No entanto, essas batalhas não se limitam à competição física. Elas também desempenham um papel crucial na estrutura social dos grupos de girafas, fortalecendo hierarquias e vínculos dentro da manada. Quando os rebanhos de gnus finalmente cruzam o rio Mara, a savana parece ser revestida por uma nova energia. As pastagens verdejantes, revitalizadas pelas chuvas curtas, tornam-se um refúgio temporário para os migrantes exaustos. Mas, enquanto os passos das migrações diminuem, o Masai Mara não para de se movimentar. Este é o palco das espécies residentes. Os elefantes não migram. Eles buscam água no rio Mara durante todo o ano. Junto a eles, os hipopótamos permanecem mergulhados nas águas do rio. A calmaria momentânea toma conta após o caos da temporada de migração. Entre as várias espécies de antílopes, o destaque fica para os impalas, que não participam desta grande jornada migratória. Diferente dos rebanhos de gnus e zebras, os impalas não participam da árdua migração. Eles permanecem residentes no Masai Mara, vivendo principalmente em áreas próximas ao rio ou em planícies de grama baixa com fontes de água estáveis. Ao evitar os perigos da migração, acabam se tornando alvos mais acessíveis para predadores como leões, leopardos e hienas. Na temporada de acasalamento, intensas batalhas eclodem entre os machos. Com chifres que podem atingir até 90 centímetros de comprimento, cada investida pode se transformar em um golpe fatal. Um estudo conduzido no Masai Mara revelou que cerca de 30% dos impalas machos que participam dessas disputas sofrem ferimentos graves. Sem outra escolha, os derrotados são forçados a abandonar a corrida pelo domínio. Enquanto as batalhas entre machos impalas tomam conta das planícies, nas sombras da savana, predadores pacientes, como abutres e carniceiros, aguardam silenciosamente o momento certo para participar do ciclo incessante de vida e morte no Masai Mara. Os abutres são os incansáveis limpadores da natureza. Eles aproveitam e consomem toda a carcaça deixada para trás após as caçadas de leões, leopardos ou de antílopes que sucumbiram durante a migração. Um único abutre pode consumir de 1 a 2 quilos de carne em uma única refeição, levando apenas algumas horas para limpar completamente uma carcaça grande. Ao remover restos mortais, os abutres desempenham um papel vital na prevenção da propagação de doenças perigosas, como o antraz ou a pasteurelose. Ameaças que poderiam devastar todo o ecossistema se não fossem controladas. Mas para garantir sua refeição, os abutres enfrentam uma batalha implacável. Eles precisam disputar cada pedaço de carne com adversários ferozes, como hienas, e estar atentos a leões, que podem retornar a qualquer momento. Se não forem rápidos, os abutres serão expulsos por competidores mais fortes, restando apenas o vazio de suas asas e a fome persistente. Quando os abutres terminam sua tarefa de limpeza, devolvendo a pureza às savanas,
um novo ciclo de vida começa. Mas o ecossistema do Masai Mara não se mantém apenas pela dedicação dos necrófagos. Para que as planícies permaneçam sempre verdes e prontas para os migrantes, outra força silenciosa entra em ação. Os elefantes, os guardiões discretos do ecossistema. Eles são um dos lendários Big Five deste território. Embora cada elefante adulto pese entre 4 e 6 toneladas, sua dieta é predominantemente composta por vegetais. Um único elefante pode consumir de 150 a 200 quilos de plantas por dia e beber entre 70 e 100 litros de água, tornando-os alguns dos maiores consumidores do Masai Mara. Os elefantes não são como os faxineiros da natureza, como os abutres. Em vez de lidarem com os restos, eles reconstroem a savana a partir dos fragmentos que permanecem. Cada passo de um elefante deixa uma marca indelével no ambiente ao seu redor. Ao derrubar acácias para comer suas folhas e cascas, os elefantes criam clareiras que permitem a entrada de luz solar, estimulando o crescimento de grama fresca. Isso não apenas fornece alimento para herbívoros menores, como impalas, zebras e gnus, mas também mantém a paisagem característica do Masai Mara. Os rebanhos de elefantes podem reduzir a densidade de arbustos em até 30%, evitando que o ecossistema savana se transforme em floresta, o que quebraria toda a cadeia alimentar. Além disso, ao se deslocarem, os elefantes espalham sementes em seus excrementos. Estudos mostram que um único elefante pode carregar milhares de sementes em seu sistema digestivo, ampliando a distribuição de plantas por toda a savana. Enquanto abutres ainda circulam pelo céu em busca de novas carcaças, um rebanho de elefantes aparece, movendo-se lentamente em direção a uma planície próxima ao rio Mara. No centro do grupo, uma fêmea com seu filhote, que nasceu há menos de um ano. Mas, à distância, sob a sombra de uma acácia, um grupo de leões observa atentamente cada movimento do rebanho. Com mais de 4 toneladas, um elefante adulto não é um alvo ideal. No entanto, os filhotes, pequenos e incapazes de se defender, tornam-se uma oportunidade que os leões não podem ignorar. Quando os leões começam a se aproximar, o rebanho de elefantes percebe o perigo. Um macho idoso emite um bramido poderoso, ecoando pela savana. O grupo imediatamente se reorganiza, formando um círculo protetor ao redor do filhote. Os adultos ficam lado a lado, suas grandes orelhas agitadas e rabos balançando sem parar, sinalizando alerta. Embora normalmente lentos e tranquilos, os elefantes podem carregar suas presas com presas afiadas e atingir velocidades de até 40 km/h. A força e a união do rebanho obrigam os leões a recuar, buscando alvos mais fáceis. Essa ação protetora não apenas salva a vida do filhote, mas também demonstra o forte laço social e a organização dos elefantes, uma das espécies mais inteligentes e emocionais da Terra. Se um filhote de elefante se machuca, o rebanho não hesita em parar para protegê-lo. No mundo dos elefantes, a sobrevivência nunca é uma jornada individual. Seu comportamento social é frequentemente comparado ao dos humanos. A unidade é sagrada, uma lição que parece ter sido ensinada por Deus desde os primeiros passos da criação. Além disso, os elefantes se comunicam usando sons graves, chamados infrassons, que os humanos não conseguem ouvir. Esses sinais podem viajar por mais de 10 quilômetros, conectando o rebanho,
mesmo à distância. O papel dos elefantes vai além da proteção mútua. Nas estações mais secas, eles se tornam exploradores de água, abrindo novos caminhos para recursos vitais. A cada ano, eles podem desenterrar centenas de poços em áreas áridas, criando pontos de água essenciais para o ecossistema. A inteligência dos elefantes guia todo o ecossistema. Liderando o grupo está a matriarca, a fêmea mais velha, uma verdadeira líder. Com a chegada da estação seca, a busca por água não poupa ninguém, especialmente esses gigantes famintos. Cada elefante necessita de 10 vezes mais água do que um gnus azul por dia. O cérebro, pesando 5 kg, é um arquivo vivo, armazenando memórias de fontes de água, refúgios e ameaças por toda a região. Cada passo da matriarca não é apenas uma jornada para os elefantes, mas uma promessa de vida para inúmeras outras espécies no Masai Mara. Quando todas as fontes de água superficiais se esgotam, ela lidera o rebanho para territórios mais profundos. Seu olfato aguçado detecta sinais de água a mais de 5 km de distância, e seu instinto aponta para um lençol freático próximo. Os enormes pés do rebanho de elefantes batem com força no solo, acompanhados por golpes poderosos de suas presas robustas. O solo duro começa a ceder. A água lentamente emerge entre as fissuras, gotas preciosas que se unem para formar um fluxo que preenche a cavidade escavada. O rebanho se inclina para beber, e cada gole da água fresca parece restaurar as forças esgotadas pela sede impiedosa. Os filhotes brincam na água recém-descoberta, espirrando e divertindo-se como se quisessem abraçar toda a alegria daquele momento. Mas esse presente precioso não pertence apenas aos elefantes. De longe, rebanhos de antílopes, zebras e outras espécies começam a se aproximar. O instinto de sobrevivência os guiou até ali. Onde há elefantes, há água. Uma lei imutável da vida nesta terra. Porém, mesmo enquanto se abaixam para saciar a sede, esses animais permanecem sempre atentos. No Masai Mara, a natureza não oferece vida gratuitamente. Até mesmo os presentes mais maravilhosos da natureza precisam ser conquistados com coragem e prontidão para enfrentar os perigos sempre à espreita. Enquanto os elefantes continuam sua missão de regenerar as pastagens, o rinoceronte, o guardião silencioso do Masai Mara, permanece imponente e reservado. Os rinocerontes brancos e negros, ambos encontrados no planeta, têm uma de suas maiores concentrações nesta região. Pouco vistos e sempre discretos nas sombras da savana, sua raridade os tornou alvos preferidos da caça ilegal, colocando-os na lista das espécies ameaçadas de extinção. O rinoceronte negro é uma das 2 espécies de rinoceronte que vivem na África, ao lado do rinoceronte branco. Ao contrário do rinoceronte branco, que vive em grupos, o rinoceronte negro adota um estilo de vida solitário, reunindo-se apenas na temporada de acasalamento. Com 3 a 4 metros de comprimento, até 1,6 metros de altura nos ombros e pesando entre 800 e 1.400 kg, o rinoceronte negro combina força bruta com agilidade, podendo atingir uma velocidade de até 55 km/h. Seu traço mais característico é o chifre frontal, que pode medir cerca de 140 centímetros e é feito de queratina, a mesma substância que compõe as unhas humanas. Infelizmente, é exatamente esse chifre que os torna alvo de caçadores ilegais, com o preço no mercado negro chegando a incríveis 60.000 USD por quilo.
mais caro que o ouro. Apesar de sua presença discreta, os rinocerontes desempenham um papel vital no equilíbrio ecológico do Masai Mara. Como herbívoros especializados, eles se alimentam de arbustos baixos e folhas, ajudando a controlar o crescimento da vegetação e evitando que os arbustos dominem as pastagens. Além disso, ao comer e derrubar árvores, eles criam trilhas que facilitam o deslocamento de espécies menores em busca de alimento. Pesquisas indicam que um único rinoceronte pode reduzir a densidade de arbustos em até 15–20% em sua área de atuação. Uma contribuição crucial para a manutenção das planícies abertas, das quais zebras, gnus e outras espécies dependem para sobreviver. Apesar de sua força e aparência intimidadora, o rinoceronte é incrivelmente vulnerável à ação humana. Durante o século XX, a população de rinocerontes negros sofreu um declínio drástico de 98%, caindo de aproximadamente 850 mil indivíduos para menos de 2.500 em 1995. No Masai Mara, restam apenas alguns poucos indivíduos, protegidos rigorosamente em áreas monitoradas. Guardas florestais realizam patrulhas contínuas para garantir sua segurança, utilizando até mesmo dispositivos de rastreamento GPS para monitorar cada movimento dos rinocerontes sobreviventes. O relacionamento entre dois gigantes da natureza, o elefante e o rinoceronte, pode ser surpreendente. Os elefantes frequentemente servem como alarmes naturais para os rinocerontes, graças à sua audição aguçada. O bramido de alerta de um grupo de elefantes rompe o silêncio da savana. Ao perceber o perigo, um rinoceronte rapidamente conduz seu filhote para uma área mais densa e segura. Com velocidade impressionante, ele desaparece nas sombras antes que os caçadores ilegais possam agir. Essa foi apenas uma entre milhares de situações que os rinocerontes enfrentam diariamente para sobreviver. Mas nem sempre a sorte está ao seu lado. A preservação desses gigantes é um desafio contínuo. Estamos em uma corrida contra o tempo para garantir que os passos firmes dos rinocerontes continuem a ecoar nas planícies do Masai Mara por muitas gerações. Enquanto os grandes animais silenciosamente desempenham seu papel na preservação da estrutura da savana, a natureza do Masai Mara não se sustenta apenas pela força colossal, mas também por conexões delicadas e indispensáveis. Entre os ventos secos e o solo ressecado, as espécies desenvolvem relações de simbiose fascinantes. Cada uma delas depende da outra para sobreviver no ciclo implacável da vida. Sob o sol escaldante do Masai Mara, os búfalos pintados avançam lentamente pelas pastagens, carregando nas costas os pequenos pássaros oxpeckers. A presença desses pássaros não é coincidência. Trata-se de uma antiga relação simbiótica, onde ambas as espécies saem beneficiadas. Os oxpeckers, conhecidos como os médicos da savana, alimentam-se de carrapatos e outros parasitas encontrados no corpo dos búfalos, ajudando a reduzir o risco de infecções e mantendo o rebanho saudável. O que torna essa relação ainda mais fascinante é o papel dos oxpeckers como verdadeiros alarmes naturais. Os búfalos aumentam em até 40% sua capacidade de detectar predadores, graças aos chamados de alerta dos oxpeckers, especialmente quando ameaças como leões ou hienas estão se aproximando. No entanto, nem todas as ações dos oxpeckers são altruístas. Alguns aproveitam feridas abertas nos búfalos para sugar sangue, transformando-se em parasitas ocasionais. Esse é um pequeno preço que os búfalos pagam em troca da vigilância e segurança proporcionadas por seus companheiros alados.
Se a relação entre os oxpeckers e os búfalos é uma história de cooperação cuidadosa, a ligação entre zebras e gnus é um exemplo perfeito de parceria na jornada pela sobrevivência. Todos os anos, zebras e gnus migram juntos por cerca de 800 quilômetros do Serengeti ao Masai Mara. Essa colaboração não é mera coincidência, mas uma estratégia harmoniosa para enfrentar os desafios compartilhados. As zebras, com sua visão aguçada e alto nível de organização, frequentemente lideram as manadas migratórias. Atuando como verdadeiros batedores, elas detectam perigos de longe, de leões escondidos na grama alta até crocodilos emboscados no rio Mara. Ao mesmo tempo, ao cruzarem áreas de vegetação densa, as zebras pisoteiam as plantas altas, expondo gramíneas baixas e macias. O alimento favorito dos gnus. Em contrapartida, os gnus, com seus grandes números, funcionam como um verdadeiro escudo vivo. Quando predadores atacam, as zebras frequentemente se escondem no meio das enormes manadas de gnus, aproveitando o caos e a força coletiva para escapar. Estudos mostram que a taxa de sobrevivência das zebras durante a migração aumenta em 20% quando viajam junto aos gnus. Da mesma forma, a presença das zebras ajuda a reduzir a pressão de caça sobre os gnus. Essa simbiose reflete uma integração maravilhosa, moldada pelo Criador Todo-Poderoso. Como está escrito no livro do Gênesis, Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. O equilíbrio na natureza não é apenas o resultado de processos evolutivos, mas também uma expressão de um plano divino grandioso. Cada espécie tem seu papel e propósito, e juntas formam um ciclo perfeito e indivisível. A natureza segue operando conforme o plano perfeito do Criador. Mas, nas sombras, os predadores continuam a avançar silenciosamente, desafiando incessantemente o espírito de sobrevivência que define o Masai Mara. Embora não sejam tão grandiosos ou imponentes como os Big Five, esses predadores silenciosos desempenham um papel crucial no ciclo de sobrevivência rico e dinâmico do Masai Mara. O chacal de dorso negro, pequeno, mas dotado de inteligência excepcional, é um dos caçadores mais oportunistas da região. Atuando sozinho ou em pares, eles aproveitam as carcaças deixadas por leões ou hienas, garantindo sua parte na cadeia alimentar. Embora sejam conhecidos como necrófagos, os chacais não hesitam em caçar por conta própria. Com uma velocidade de até 60 km/h, conseguem capturar presas menores, como aves, coelhos e filhotes de antílopes. Uma característica notável dos chacais é sua habilidade em elaborar estratégias de caça extremamente inteligentes. Enquanto um indivíduo distrai a presa, outro fica à espreita, aguardando o momento certo para atacar. Quando caçam em grupo, perseguem a presa até que ela fique exausta, garantindo assim o sucesso da captura. Esses predadores ágeis e astutos, embora pequenos, exemplificam perfeitamente a engenhosidade que permeia o ecossistema do Masai Mara. O lince é um dos predadores mais formidáveis da savana, mesmo com um porte apenas ligeiramente maior que o de um gato doméstico. Com uma pelagem dourada que se mistura perfeitamente ao ambiente, o lince é um verdadeiro caçador invisível. Suas orelhas eretas, com pontas de pelos negros características, captam até os menores sons de suas presas. O lince é capaz de saltar até 3 metros de altura, o suficiente para agarrar um pássaro em pleno voo
ou um coelho tentando escapar. Sua agilidade e reflexos impressionantes, combinados com garras afiadas, fazem dele o terror das pequenas presas. A sobrevivência nunca é fácil. Pequenos predadores enfrentam uma competição feroz para se manterem vivos. Manter-se longe de leões aumenta significativamente suas chances de sobrevivência, uma regra não escrita que os animais aprendem por instinto. A cada caçada, cada respiração se torna preciosa. Mas é exatamente essa luta incessante que mantém o Masai Mara em constante movimento. O frágil equilíbrio da natureza é sustentado diariamente, uma batalha de cada vez, em um ciclo que nunca cessa. O sol brilhante ilumina as savanas de Masai Mara, revelando um cenário vibrante, onde vida e morte se entrelaçam constantemente. Este é o lar dos predadores mais temidos da África, que exibem sua força e habilidade. As manadas de gnus migratórios cruzam o rio Mara em busca da sobrevivência. Aqui, a natureza opera em um ciclo maravilhoso e incessante. No entanto, até mesmo este ecossistema aparentemente invulnerável enfrenta desafios gigantescos, causados tanto pela natureza quanto pela intervenção humana. Na calmaria da noite, enquanto elefantes e rinocerontes negros descansam, uma ameaça invisível se aproxima: os caçadores ilegais. Armados com tecnologia moderna, eles não estão atrás de comida, mas sim de presas valiosas, as cobiçadas presas de marfim e chifres de rinoceronte, comercializados por preços exorbitantes no mercado negro. Esses caçadores não levam em conta o papel crucial dos rinocerontes na manutenção das pastagens. O rinoceronte negro, que já foi soberano da savana com centenas de milhares de indivíduos, agora conta com menos de 50 exemplares em Masai Mara. Todos os anos, mais de 1.000 rinocerontes são mortos em toda a África. Nesse ritmo, eles podem desaparecer completamente em poucas décadas. Os elefantes africanos também enfrentam uma crise. Mais de 20.000 elefantes são caçados anualmente, deixando enormes lacunas nos ecossistemas que antes sustentavam. Sem elefantes para controlar o crescimento das árvores e sem rinocerontes para proteger as pastagens baixas, a savana corre o risco de se transformar em floresta densa, reduzindo o habitat dos pequenos herbívoros, como as gazelas. O rio Mara, a veia vital de Masai Mara, que antes fluía vigorosamente pela savana, agora está diminuindo. As mudanças climáticas reduziram em 20% a precipitação nos últimos 50 anos, resultando em secas prolongadas que devastam recursos hídricos e alimentares. Para os hipopótamos, habitantes do rio, a água não é apenas abrigo, mas também a essência da vida. Quando o rio seca, os hipopótamos ficam confinados em poças restantes, aumentando o risco de doenças e mortalidade. Gnus e zebras, que dependem da grama fresca após as chuvas, também enfrentam fome. A cada ano, o número de migrantes diminui, abalando toda a cadeia alimentar. Com menos presas disponíveis, os predadores, como leões, passam fome e veem seu comportamento de caça alterado. Com o passar do tempo, as terras ao redor de Masai Mara são gradualmente transformadas pelas atividades humanas. Os corredores migratórios tradicionais estão sendo bloqueados por cercas, fazendas e assentamentos. A população do Quênia, que já ultrapassou os 55 milhões de pessoas, impõe uma pressão significativa sobre áreas naturais. De acordo com um estudo da WWF, 70% da área natural ao redor de Masai Mara foi convertida para outros usos,
reduzindo drasticamente o habitat da vida selvagem. Os gnus são forçados a buscar rotas alternativas, enfrentando perigos a cada passo. Zebras e elefantes frequentemente entram em conflito com comunidades locais, destruindo plantações em busca de alimento. Mais de 300 mil turistas visitam Masai Mara anualmente para contemplar a beleza selvagem da savana. Embora o turismo gere receitas significativas, ele também deixa rastros indesejados. Veículos de safari penetram nos habitats naturais, interrompendo o comportamento dos animais. Leopardos, sensíveis à invasão de seus territórios, são forçados a abandonar partes de suas áreas de caça, reduzindo suas chances de capturar presas. Gnus e zebras, que reagem ao barulho excessivo, desviam suas rotas migratórias, tornando-se alvos mais fáceis para predadores. A luz radiante do sol em Masai Mara não apenas destaca os espetáculos selvagens, mas também expõe uma realidade sombria. Manadas de gnus exaustos se acumulam nas margens de um rio Mara, cada vez mais seco. Os elefantes caminham lentamente pela savana, em busca de fontes de água cada vez mais escassas. Um leão solitário observa o horizonte, agora vazio de presas que antes abundavam na terra. Entre as ameaças da natureza e da ação humana, Masai Mara permanece firme como um testemunho da incrível resiliência do nosso planeta. Mas a força da natureza, por si só, não é suficiente para resistir aos impactos devastadores. Em meio às dificuldades, ainda existem histórias de esperança e perseverança na proteção de uma maravilha que Deus concedeu à humanidade. Masai Mara está sendo oferecida uma chance de renascer. Em uma área de mais de 1.500 km², Masai Mara não é apenas o coração do ecossistema de savana da África Oriental, mas também uma prova da capacidade humana de proteger a vida. Desde sua fundação em 1961, Masai Mara tornou-se um baluarte contra ameaças como a caça furtiva e a degradação ambiental. Esforços incansáveis de conservação escreveram uma história notável. Milhares de guardas florestais, equipados com dispositivos de rastreamento GPS e drones, patrulham a reserva dia e noite. Os preciosos corredores migratórios, onde milhões de gnus e zebras passam em sua jornada anual pela sobrevivência, são protegidos rigorosamente. Graças a esses esforços, a taxa de caça furtiva caiu drasticamente, mais de 70% nos últimos 5 anos. A população de elefantes africanos aumentou para mais de 2.500 indivíduos. Masai Mara, terra onde predadores como leões, guepardos e hienas dominam, também é palco de conflitos frequentes entre humanos e a vida selvagem. Em vez de permitir que esses conflitos destruam a beleza natural, as pessoas encontraram formas de construir pontes entre os dois mundos. Uma das iniciativas mais notáveis é o projeto Mara Predator Conservation. Em poucos anos, o número de leões mortos devido a conflitos caiu drasticamente, de mais de 50 mortes anuais para menos de 10 em 2022. A taxa de sobrevivência dos leões em Masai Mara aumentou em 25%, ajudando a restaurar as populações desses majestosos felinos. Mas esse sucesso não é apenas fruto da ciência ou do esforço comunitário. É a expressão de um profundo espírito de solidariedade ensinado por Cristo. Em verdade vos digo que sempre que fizestes isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Proteger os predadores em Masai Mara não é apenas salvar a vida selvagem, mas também praticar o amor e a responsabilidade que Deus nos ensinou: cuidar,
proteger e viver em harmonia com tudo o que ele criou. Em meio à savana selvagem, onde vida e morte estão em constante disputa, esse espírito é a luz que guia, provando que a bondade humana pode transformar o mundo. Desde que seus ancestrais pisaram nessas vastas terras, o povo Masai viveu em harmonia com a natureza, tornando-se parte essencial do ecossistema Maasai Mara. Com sua antiga tradição de pastoreio, eles compreendem que a existência da vida selvagem não é apenas um símbolo da natureza, mas a chave para sua própria sobrevivência. Na cultura Masai, os animais não são inimigos, mas companheiros e presentes dados pela terra e pelo céu. Em vez de caçar, os Maasai escolhem proteger as criaturas selvagens, preservando-as como parte de sua herança e identidade. No entanto, diante das pressões da modernização e da expansão humana, os Maasai sabem que precisam fazer mais para proteger essa terra sagrada. Foi então que nasceu o projeto Maasai Mara Wildlife Conservancies, uma iniciativa significativa que une a comunidade Maasai, o governo e organizações de conservação para transformar as terras ancestrais em um refúgio seguro para animais selvagens e humanos. Por meio do turismo ecológico, os Maasai encontraram uma forma de equilibrar tradição e progresso. Eles lideram os visitantes na exploração da vasta savana, compartilham suas histórias e mostram ao mundo a beleza que preservaram por séculos. A renda do turismo cresce de forma constante a cada ano, não apenas melhorando a vida de mais de 5.000 famílias, mas também fortalecendo o orgulho Maasai em proteger sua terra natal. Mais de 350.000 hectares foram transformados em reservas privadas, administradas diretamente pelos Maasai. Maasai Mara não é apenas sua casa, é sua fé, sua missão e a alma de uma terra sagrada. Você quer fazer parte da jornada para proteger o nosso planeta? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Seus pensamentos e inspirações serão uma grande motivação para espalhar a mensagem de conservação da natureza, preservando a riqueza da vida e a beleza deste planeta para as futuras gerações.